Boa noite a todos. Aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Eminentes pares, a ata da sessão anterior. Do outro procurador, a necessidade de leitura, alguma retificação, alguma consideração. Nada mencionado, posso então estará como aprovada. Julgamento, tem pedido de preferência, alguma coisa? Não? Tem? É o 3, deixa eu achar aqui, pedido de preferência sem sustentação oral, mas foi feito em nome do Francisco Antônio Volo, o doutor Antônio Luiz Ferreira da Silva. A relatoria do doutor, excelentíssimo doutor Jorge Tadeu Rodrigues. Trata-se do processo 48.25.26/2010, prestação de contas de candidato, deputado estadual, PR, eleições de 2010. Francisco Antônio Volo, como disse, candidato requerente, parecer pela aprovação com ressalvas. Com a palavra o doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Estou aqui ainda nos aprontamentos aqui. Francisco Antônio Volo, né? Trata-se de prestação de contas do candidato a deputado estadual, como anunciado, relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros da campanha 2010. Uma vez apresentada a prestação de contas do candidato e tendo essa sido avaliada e aprovada, no relatório conclusivo do órgão técnico, foi ele intimado a se manifestar em 72 horas sobre as irregularidades apontadas no aludido relatório. Em sua manifestação, o candidato reapresentou o mesmo documento encontrado, as folhas 117 e 120, relatado no item 2.1 do relatório conclusivo, contendo a assinatura do senhor Zeno José Andrade Gonçalves, sem assinatura do representante do Comitê Financeiro. O órgão técnico contábil dessa corte informou não terem sido regularizadas as divergências verificadas nos demonstrativos de prestação de contas entre as datas constantes dos recibos eleitorais referentes às doações estimadas em dinheiro e as datas registradas nesses demonstrativos, embora os recibos eleitorais de números tais tenham sido emitidos em 3 de 8 de 2010, posteriormente a data de abertura da conta bancária de campanha. Por fim, quanto à inconsistência apontada no confronto entre as doações declaradas na prestação de contas e as dos doadores, constatou-se ter havido um erro no sistema de prestação de contas do TSE, conforme conclusão da CECIA, que ao final opinou pela aprovação com ressalva da prestação de contas. Do outro Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo terem ocorrido impropriedades meramente formais, também opinou pela aprovação das contas com ressalvas. É o relatório. Relatório, a palavra, doutor Antônio Luiz Ferreira da Silva, sustentação oral? Não? Só mesmo o preferência, né? Doutor Procurador? Mantém o parecer. Mantido escrito. Palavra, excelência. Senhor presidente, eminentes pares, restaram algumas impropriedades técnicas que ensejam tão somente a aprovação com ressalva das contas do candidato. Eu estou encaminhando o voto nesse sentido, conforme o parecer ministerial e o órgão técnico. É como voto. O voto está disponibilizado, não? Está O tribunal, se posso anunciar o resultado como aprovado com ressalvas, os temas divergentes. Por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do requerente e os termos do voto do relator em consonância com o parecer. Mais nenhum? Retornando então à ordem, o número 1 da pauta é o processo número 47.5509/2010, também prestação de contas, eleições 2010. Eliseu Rodrigues da Silva, candidato, parecer pela desaprovação das contas, doutor Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Vossa Excelência, o relator, a quem passo a palavra. Vossa Excelência. O número 1 é o 475509, senhor presidente? Sim, 47.5509/2010, Eliseu Rodrigues da Silva. Eu peço perdão que aqui eu estou meio embaralhado hoje. Não tem problema. Eu estava explicando para o doutor Sebastião que eu
fiz uma audiência bem complicada, saí atrasado, cheguei meio tonto aqui, tive que cometer algumas impropriedades no trânsito para chegar mais ou menos a tempo. Então, me perdoem, estou liberando aqui. É do Eliseu, né? Tá. Eu vou ler porque hoje não estou muito bem de cabeça. Após análise das contas, eu voto. O relatório. Trata-se de prestação de contas do candidato Eliseu Rodrigues da Silva, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, nas eleições gerais de 2010. O candidato protocolizou sua prestação de contas definitiva em 2 de 11 de 2010, portanto tempestivo. De acordo com o artigo 26, caput da resolução TSE 23.217 de 2010. Analisando os documentos apresentados pelo candidato, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu o relatório preliminar apontando a necessidade de diligência. Devidamente intimado, o requerente apresentou justificativa. A CCA emitiu parecer conclusivo pela aprovação das contas. O doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas. É o relatório. Relatório, doutor parecer. Confirmado escrito com palavras, excelência. Após a análise das contas do requerente, o órgão técnico opinou pela sua aprovação. O doutor Procurador Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas em pauta, apontando como irregularidade o pagamento de despesas de campanha com dinheiro obtido com desconto de cheques emitidos pelo candidato. O ilustre Procurador Regional Eleitoral aduziu que, a partir da análise do extrato da conta corrente de campanha, é possível observar que o total dos recursos financeiros arrecadados foram sacados mediante o desconto de 2 cheques avulsos entre agências, nos valores de R$2.000 e R$1.000, respectivamente, o que constitui grave irregularidade nas contas do requerente. De fato, o artigo 22 da Lei 9.504 determina que todo movimento financeiro da campanha eleitoral deve ser registrado em conta corrente. O parágrafo 3º, no artigo 22 acima citado, prevê a desaprovação das contas em caso de desrespeito do aludido dispositivo. Tais disposições encontram ser repetidas nos artigos 9º e 10º da Resolução 23.217 de 2010, que norteou a prestação de contas das eleições de 2010. Quanto à ofensa ao princípio da transparência causado pelos saques na boca do caixa, pertinente registrar e ser do trabalho doutrinário dos princípios norteadores de contas eleitorais, que diz: outra situação prática, a título ainda de exemplo, que acarreta ofensa ao princípio da transparência, é o chamado saque na boca do caixa. Sabe-se que toda movimentação financeira deve se dar por meio de cheques nominais e cruzados, depois identificados, justamente para possibilitar o controle. Sacar na boca do caixa esvazia essa tentativa de controle e equivale à não abertura de conta, pois a conta admitida a movimentação em dinheiro vivo não faz os registros comprobatórios que são a teleologia da imposição de sua abertura e que possibilitam investigação eficaz posterior. Com efeito, a prática não permite a comprovação efetiva de que o dinheiro sacado ingressará na conta do credor e mesmo facilita esquemas de notas frias, de falsificações de recibos e outros documentos pouco idôneos e até de possível utilização de recursos das contas para fins não eleitorais, ou seja, despesa fora do rol taxativo do artigo 26 da 9.504. Em outras palavras, só é possível movimentação de recursos de conta de campanha por meio de cheque nominal ou transferência para fins de gasto de campanha, sendo que o saque em espécie fere a transparência e também a legalidade, pois não se terá a comprovação por fonte fidedigna de que o credor recebeu a quantia, como faz prova de qualidade, por exemplo, um microfilme de cheque nominal sacado pelo credor. Põe-se a registrar, porém, que em nome dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a utilização de saque na boca do caixa tem sido admitida jurisprudencialmente em situações excepcionais, quando destinado ao pagamento de despesas com um grande número de cabos eleitorais e não sendo o caso dos presentes autos. Além disso, para o afastamento da exigência legal, é preciso que haja justificativas, demonstrando a necessidade da emissão de grande número de cheques. Como visto, não é o caso dos autos, pois se tratam apenas de 2 cheques. Por fim, as despesas, mesmo pagas em espécie, devem vir suportadas por correspondentes recibos para a demonstração de que o pagamento não poderia ser feito mediante transferência.
Eu cito aqui um trecho do parecer do órgão público e uma jurisprudência do Tribunal de Goiás rejeitando as contas, justamente porque o candidato fez saques da conta para pagar várias despesas. Então, o artigo 330, no inciso 3 da Lei 9.504, dispõe que as contas deverão ser desaprovadas quando verificadas falhas que lhes comprometem a regularidade. Qualquer irregularidade que impeça o Poder Judiciário de fiscalizar as receitas e gastos dos partidos políticos e dos candidatos configura vício que macula o processo eletivo, impondo-se necessariamente a desaprovação das contas. Diante do exposto, em consonância com o pronunciamento do Procurador Regional Eleitoral, voto pela desaprovação das contas de Eliseu Rodrigues da Silva, com fundamento no artigo 30, inciso 3, da Lei 9.504/97. É como voto. O voto do doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Senhor presidente, eu gostaria que o doutor relator me informasse, esses valores passaram pela conta eleitoral? Tem recibo? Entraram como valores e foram sacados mediante 2 cheques e foram pagas várias despesas com esses cheques. Com recibos eleitorais também, claro. Recibos passaram pela conta, foram sacados, pagaram as despesas e tem recibos. Sim, recibos, mas é como eu coloquei aqui o trecho desse artigo. O recibo aceita tudo, né, doutor? Tá. Senhor presidente, eu, em virtude de decisões passadas desse tribunal, inclusive aqui quando da minha própria relatoria, eu pedindo vênia ao relator, eu vou abrir divergência, mas eu vou aprovar as contas com ressalvas. Voto do doutor Pedro Francisco da Silva. Também peço vênia ao eminente relator, mas considero que no caso nós estamos falando de R$3.000, que acho que é o valor total das contas prestadas pelo candidato, e todos sacados em 2 cheques, um de R$2.000, outro de R$1.000. Considerando o valor, que não é muito significativo, eu acompanho, especificamente por conta disso, em razão do valor, eu acompanho a divergência pedindo vênia ao eminente relator para aprovar as contas com ressalva. Doutor André Luiz, presente como voto. Senhor presidente, eu pedindo vênia ao ilustre relator, vou acompanhar a divergência. Desembargador José Ferreira Leite, com voto, Vossa Excelência. Também peço vênia do relator, mas vou acompanhar os fundamentos dos votos da divergência, sobretudo aqueles formulados, aqueles argumentos formulados pelo doutor Pedro Francisco da Silva. Doutor Sebastião de Arruda Almeida, como voto, Vossa Excelência. Presidente, também eu vou pedir vênia ao ilustre relator, mas para manter até minha coerência em torno do assunto, eu vou acompanhar a divergência. Então, o tribunal por maioria, vencido o relator, aprovou com ressalvas as contas do requerente. Parecer é pela desaprovação das contas. Também na relatoria do excelentíssimo Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. O 2 da pauta, o processo 5031-40-2010, prestação de contas de candidato, cargo de deputado federal, Sérgio Henrique Fonseca Guimarães Carvalho, candidato e requerente, parecer e desaprovação das contas, com a palavra o eminente relator. Um momentinho, senhor presidente, estou liberando aqui. Como anunciado, se trata de prestação de contas de campanha do candidato Sérgio Henrique Fonseca Guimarães Carvalho, que concorreu ao cargo de deputado federal pelo Partido Verde, PV, nas eleições gerais de 2010. O candidato protocolizou sua prestação de contas definitiva em 2 de 11 de 2010, portanto tempestiva, de acordo com o artigo 26, cap da Resolução TSE 23.217 de 2010.
Analisando os votos apresentados pelo candidato, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria emitiu o relatório preliminar apontando necessidade de diligência. Frustrada a primeira tentativa de notificação pessoal, que o requerente não foi encontrado no endereço fornecido a esta Justiça, manteve-se contato via telefone com o candidato, tendo ele apresentado informações de prestação de contas retificadora. O órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas. Intimado mais uma vez, o candidato requereu dilação de prazo de 15 dias, que foi deferida por 210. Novamente intimado a respeito do deferimento do pedido de dilação, o requerente apresentou nova conta retificadora e juntou documentos. O órgão técnico emitiu o segundo parecer conclusivo pela desaprovação das contas. O doutor Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas. É o relatório. Relatório, parecer oral. Confirmado escrito, eu retorno-lhe a palavra, excelência. Após a análise das contas do requerente, o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas. Em sua manifestação, a ilustre Procuradora Regional Eleitoral, o substituto, opinou pela desaprovação das contas em pauta, apontando como irregularidade o pagamento de despesas de campanha com dinheiro obtido com desconto de cheque emitido pelo próprio candidato, que constitui grave irregularidade nas contas do requerente. A ilustre Procuradora citou cheque 850035 no valor de R$ 7.350, utilizado para o pagamento de despesas de natureza diversa, junto a pessoas jurídicas, a exemplo de churrascaria, posto de combustível, supermercado, casa de material elétrico, padaria, hotel, conforme vislumbra-se dos lançamentos efetuados no relatório de despesas efetuadas. De fato, o artigo 22 da Lei 9.504 determina que todo movimento financeiro da campanha eleitoral seja registrado em conta corrente bancária em vértice. Obrigatório para o partido e candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro de campanha. Da mesma forma, o parágrafo 3º do artigo 22 prevê a desaprovação das contas em caso de desrespeito ao aludido dispositivo. Esses dispositivos foram repetidos no artigo 9º e 10º da Resolução 23.217. Quanto à ofensa ao princípio da transparência causada pelo saque na boca do caixa, pertinente registrar o trecho do artigo que eu já citei no voto passado. Pode registrar também que, em nome do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, utilização de saque na boca do caixa tem sido admitido jurisprudencialmente em casos excepcionais por essa Corte. Além disso, o afastamento da exigência legal é preciso que haja justificativa demonstrando a necessidade da emissão de grande número de cheques. E como visto, não é o caso dos autos, porquanto não houve apresentação de justificativas. Eu cito aqui trecho do parecer da ilustrada Procuradoria, jurisprudência, e da mesma forma estou desaprovando as contas do candidato em face da irregularidade apontada. Como voto. Esse tem o mesmo trajeto do anterior? Só o valor é maior, né? Então vamos lá. Doutor Samuel Franco da Lei Júnior, como vota? Vamos. Senhor presidente, se apenas o valor é maior, se passou pela conta de campanha, se existem recibos com referência a essas despesas, eu entendo que o caso é absolutamente idêntico. Apesar de que aqui foram cheques para pagar diversas pessoas jurídicas. Mas o valor realmente é pequeno. E, como diz o eminente relator, apenas o valor modificou de 3.000 para 7. Eu entendo uma quantia realmente muito baixa. Eu vou acompanhar os meus votos anteriores e decisões desse egrégio pretório, mas também vou abrir a divergência para aprovar as contas com ressalvas. Esse é o meu voto. Doutor Pedro Francisco da Silva, como vota Vossa Excelência? Esclarecimento, talvez até o doutor Samuel tenha incorrido em equívoco também, sobre essa questão do valor.
ao que me parece, existem aqui outras irregularidades. Não é a questão apenas do saque na boca do caixa. Esse valor de 7.330, na verdade, é um valor de um cheque emitido fora da conta corrente, com a conta pessoal do candidato. Não é isso, eminente relator? Pelo menos é isso que eu extraio aqui da... A ilustre procuradoria citou o cheque tal no valor de 7.000, a ilustre procuradora 7.330, utilizado para pagamento de despesas de natureza diversa, junto a pessoa jurídica, exemplo de churrascaria, posto de gasolina. No parágrafo anterior, também do voto, apontou como irregularidade o pagamento de despesas de campanha com dinheiro obtido com desconto de cheque emitido pelo próprio candidato. Não sei se realmente eu entendi se aqui ele utilizou uma outra conta bancária que não aquela registrada, ou se ele sacou esse valor de 7.300 da conta registrada para a movimentação da campanha, e aí estaríamos numa situação semelhante, mas apenas distinto pelo valor da operação. Será que Vossa Excelência poderia me dar esse esclarecimento? Eu estou vendo aqui com mais atenção, eu não tive a oportunidade de ler os votos, normalmente eu me inteiro, releio, hoje eu não pude fazê-lo, e estou vendo que realmente o desconto do cheque é do próprio candidato. Então, é o que seria, digamos, uma diferença muito grande, porque não é da conta dele. Ele pagou com o cheque dele. Se Vossa Excelência me permite... Pois não. Pode. Não fui eu quem emiti o parecer, mas eu até disponibilizei aí também. Mas constam outras do parecer emitido pela procuradora substituta, constam a transcrição de alguns trechos do parecer técnico. E segundo a peça ministerial, o parecer técnico teria feito glosa em relação à ausência de comprovação de despesa, supostamente paga por um cheque, tem até o número aqui, no valor de R$ 563. Haveria também divergência entre prestação de contas final e parciais. Haveria ausência de assinatura de doador de campanha nos recibos eleitorais apontados no parecer preambular de folhas 97. Então, além desse problema com o cheque, tem ausência de comprovação de despesas e recibos eleitorais sem assinatura. Então, acho que o problema aqui é maior, é mais abrangente do que simplesmente o chamado cheque guarda-chuva. Obrigado pelas possibilidades de esclarecimento. Bom, eu estou satisfeito com os esclarecimentos, como eu havia previsto. Realmente existem outras irregularidades, e mesmo assim, em se tratando de valores, aqui a operação é um pouco maior do que a do caso anterior. Portanto, me parece que se a ideia é seguir o princípio da proporcionalidade, eu vejo esta situação do cheque guarda-chuva bem mais grave do que o caso anterior. E em razão disso e em razão da existência de outras irregularidades citadas aqui, inclusive no parecer do Ministério Público Eleitoral, por todas essas razões eu acompanho o eminente relator. Eu também, doutor André Luiz Andrade Posetti, como vota, Vossa Excelência? Eu igualmente, senhor presidente, em consonância com o parecer exarado pela Comissão de Controle e Auditoria desse tribunal, eu vou acompanhar o voto do relator. Senador José Ferreira Leite, Vossa Excelência. Também vou acompanhar o entendimento do relator, presidente. Não, doutor Sebastião Arruda Almeida, como voto, Vossa Excelência? Senhor presidente, eu vou acompanhar o ilustre relator baseado nas demais irregularidades que ultrapassam, segundo ele, a questão do cheque guarda-chuva, e que seriam irregularidades graves, tais como ausência de comprovante de despesa paga com cheque, ausência de registro dessa despesa na prestação de contas, divergência entre valores lançados para despesa pré-instalação física de comitê de campanha do candidato sem que houvesse apresentação de justificativas e, por fim, também, senhor presidente, na prestação de contas inicial foi lançado o valor zero dessa despesa, na segunda parcial lançou-se um valor de R$ 52.460 e na final
o valor de R$ 18.432,20, ou seja, não se tem a menor condição de estabilidade quanto ao exato valor dessa despesa, razão pela qual eu acompanho o relator. Presidente, pela ordem. Jurou? No conhecimento pelas explicações do doutor Procurador Regional Eleitoral e também agora atentando para as outras irregularidades, eu quero rever o meu voto para acompanhar integralmente o relator. O Tribunal por unanimidade desaprovou as contas do requerente nos termos do voto do relator, em consonância com o Ministério Público. Parecer. Quarto da pauta, também de vossa relatoria, por Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. O processo 81.15.4508, questão de recurso eleitoral relativo ao tema de dupla filiação partidária. Recorrente Carlos Roberto Hempel, Ministério Público Eleitoral recorrido, parecer pelo não conhecimento em virtude da intempestividade, ou então, vencido esse aspecto preliminar no mérito do desprovimento do recurso. Palavra do outro relator. Trata-se de recurso inominado interposto por Carlos Roberto Rempel contra a decisão proferida pela meritíssima juíza da 16ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que declarou nulas as duas filiações partidárias verificadas no sistema ELO em nome do recorrente. Segundo se infere do aludido sistema, o recorrente filiou-se ao Partido Popular Socialista em 14 de 4 de 2005 e ao Partido da República em 30 de 3 de 2007. Verificando-se, todavia, que o seu pedido de desfiliação da primeira agremiação só fora recebido pela Justiça Eleitoral em 22 de 6 de 2007. Daí ter havido a declaração judicial de dupla filiação com a nulidade de ambas, para todos os efeitos, com fulcro no artigo 22, parágrafo único da Lei Federal 9.096/95. Em seu recurso, o recorrente sustenta em síntese não ter restado configurada a dupla filiação, uma vez que na lista de filiados do PPS de Santa Cruz do Xingu, enviada em outubro de 2007 à Justiça Eleitoral, já não constava o seu nome. Nas contrarrazões do recurso, o Ministério Público Eleitoral argui preliminarmente a intempestividade sob o argumento de que o recorrente não observou o prazo de 5 dias para juntar a via original do recurso interposto via fax, violando assim o disposto no artigo 2º da Lei Federal 9.899 no mérito, pugna pela manutenção da sentença por entender descumprido o prazo legal de comunicação da desfiliação. Parecer da outra Procuradoria Regional Eleitoral é nesse sentido, pelo acolhimento da preliminar de intempestividade do recurso e no mérito pelo seu desprovimento. Relatório, parecer? Obrigado, senhor presidente, doutor relator. Bom, senhor presidente, eu gostaria de fazer um reajuste no parecer, uma retificação com relação à preliminar. Eu havia manifestado pelo acolhimento da preliminar de intempestividade que tinha sido suscitada pelo Ministério Público de primeira instância, nas contrarrazões, mas, inclusive, já me manifestei assim também em alguns outros processos recentes. Mas depois me ocorreu a situação de que a Justiça Eleitoral vem aceitando a interposição de recurso, apresentação inclusive de petições iniciais, de qualquer tipo de arrazoado, manifestação processual, por meio de fax, e dispensando o envio ou a apresentação dos originais. Isso, inclusive, constou da resolução 23.193, que disciplinou as representações, reclamações e pedidos de resposta das eleições de 2010. Consta expressamente do artigo 6º dessa resolução o seguinte: as petições ou recursos relativos às representações serão admitidos, quando possível, por petição eletrônica ou via facsímile, dispensado o encaminhamento do texto original, salvo aqueles endereçados ao Supremo Tribunal Federal. Embora a resolução seja específica, me parece que ela atende mais a um espírito e a uma sistemática aplicável aos processos eleitorais em geral. A celeridade, ao exíguo prazo recursal, enfim, não veria problema em estender essa sistemática para a situação em mesa que concerne a duplicidade de filiação. Então,
também cedendo espaço aqui para outros princípios da instrumentalidade, enfim, da simplicidade que vem ganhando cada vez mais corpo no processo civil em geral, e entendendo que aqui a sistemática dessa resolução pode ser aplicada analogicamente, ainda que em detrimento da legislação, da lei federal que disciplina esse tipo de ato processual, eu retifico o parecer quanto a preliminar para que seja admitido o recurso e julgado o seu mérito. Agora, com relação à questão de fundo, eu mantenho o parecer, entendo que ficou caracterizada a dupla filiação, e aqui eu gostaria até de abrir um parêntese para fazer uma explanação a respeito da dupla filiação, porque são inúmeros os processos de dupla filiação que serão julgados por esse tribunal, acredito que nos próximos dias, nas próximas semanas. Tenho recebido dezenas de processos por semana sobre esse assunto, porque em outubro passado houve a remessa de novas listas de filiação. Com isso, ocorre o cotejo agora pelo próprio sistema informatizado das listas dos partidos e se gera automaticamente o processo de duplicidade quando o sistema detecta mais de uma filiação. Então, como Vossas Excelências podem imaginar, podem prever, foram centenas, talvez milhares de cidadãos acusados nesse sistema como possuindo dupla filiação, e esses processos têm subido agora, desde o final do ano passado e com mais frequência agora no início do ano, para o julgamento dos recursos. Essa questão, portanto, vai ter que ser enfrentada com muita frequência por esse tribunal a partir de agora. Com relação à dupla filiação, a posição, a sistemática, o regramento legal ele é muito claro e bastante rigoroso. Para que um cidadão possa se filiar a um partido, já tendo se filiado a outro anteriormente, é necessário que ele comunique, até o dia seguinte ao da nova filiação, o desligamento do partido anterior, tanto a este, quanto à Justiça Eleitoral. Então são dois os requisitos, além da postulação da nova filiação. Comunicação à Justiça Eleitoral, ao juízo eleitoral do seu domicílio, e comunicação ao partido da primeira filiação. E isso no prazo, no dia imediatamente subsequente ao da nova filiação. Ele tem o prazo de um dia para fazer essas comunicações, e a legislação é clara ao dizer que se ele descumprir esse prazo ou não fizer uma dessas comunicações, serão consideradas nulas automaticamente ambas as filiações. Então esse é o regramento legal. A jurisprudência do TSE tem feito um temperamento, uma flexibilização em relação a essa sistemática no seguinte sentido. Continua-se a exigir a dupla comunicação. É imprescindível que se comunique tanto ao partido anterior quanto à Justiça Eleitoral a nova filiação e o desligamento em relação à primeira agremiação. Isso é tranquilo na jurisprudência do TSE. Não basta a comunicação ao partido. É necessário também que se comunique ao juízo eleitoral. Agora, a jurisprudência, o TSE tem aberto aí uma exceção no que se refere ao prazo. Esse prazo de um dia tem sido desconsiderado ou tem sido flexibilizado quando, embora não haja a comunicação dentro desse prazo, o candidato comunique à Justiça Eleitoral a desfiliação anterior e a nova filiação antes do prazo da remessa das listas pelos partidos políticos. Então, aquele prazo que era de um dia passou a ser de até a data da remessa pelos partidos políticos da nova lista de filiados. Essa remessa ocorre na segunda semana de abril e na segunda semana de outubro. Então, toda a segunda semana de abril, toda a segunda semana de outubro,
os partidos têm que renovar a lista, encaminhando a nova relação de filiados à Justiça Eleitoral. Isso tudo hoje é feito por via eletrônica, por sistema online disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Se o candidato se filia a um novo partido, comunica ao partido anterior o desligamento e comunica à Justiça Eleitoral esse desligamento antes do prazo para remessa das listas, portanto, antes da segunda semana de abril ou da segunda semana de outubro, conforme seja a data da sua nova filiação, a Justiça Eleitoral tem aceitado a validade dessa comunicação, tem entendido que não se caracteriza, nesse caso, a dupla militância e admitido o vínculo com o segundo partido. Eu nos meus pareceres, nessas dezenas, centenas de processos recentes, tenho seguido essa orientação. Mas, neste caso, a exceção, a hipótese excepcional admitida pelo TSE não se aplica. Eu tenho aqui os dados exatos da situação desse candidato. Ele se filiou ao novo partido no dia 30/3/2007. Pelo rito, pela sistemática da legislação, no dia 31 ele teria que comunicar à Justiça Eleitoral. Ele só comunicou à Justiça Eleitoral esse desligamento no dia 22/6. Não só depois do prazo legal de um dia, do prazo que é a data imediatamente posterior ao da desfiliação, como também depois do prazo de remessa das listas, que seria a segunda semana de abril. Então ele não fez a comunicação tempestiva à Justiça Eleitoral, mesmo considerada a interpretação adotada pelo TSE e, portanto, considerado como prazo máximo o da remessa da lista pelos partidos políticos. Então, nesse caso, ficou caracterizada a dupla filiação, tanto segundo a sistemática legal, quanto segundo a interpretação, a jurisprudência do TSE, de forma que não vejo como se dar provimento a esse recurso. Entendo que a sentença aplicou corretamente as normas de regência a esse caso concreto e ambas as filiações desse candidato recorrente são de fato e de pleno direito nulas. Portanto, eu mantenho o parecer neste ponto, pugnando pelo desprovimento do recurso, senhor presidente. Eu vou rever. O examinante relator, o parecer escrito parcialmente retificado para rejeitar a preliminar arguída do Ministério Público Eleitoral de primeiro grau. Com a palavra, senhor. Obrigado, senhor presidente. Eu confesso e até já disponibilizei aqui o voto referente à preliminar, no sentido de acolher a preliminar, mas diante dos arrazoados feitos pelo ilustre Procurador Regional Eleitoral. E agora acabo de receber aqui cópia da resolução 21.711, na qual realmente há a possibilidade, né, de se enviar a cópia do recurso via internet. E eu penso que por questão de respeito ao princípio da ampla defesa, da celeridade processual, da modernidade no processo, eu devo também rever a minha posição no sentido de entender como tempestivo o recurso. Então eu estou votando no sentido de rejeitar a preliminar de intempestividade. Preliminar como vota, doutor Samuel Franco Dalia Júnior. Acompanho o relator. Doutor Pedro Francisco Rejeito Silva. a preliminar. Também acompanho o eminente relator. Doutor André Posetti como vota. Também acompanho o relator, senhor. Senador Ferreira Leite como vota. Também acompanho. Senhor Arruda. Ordens. Preliminar rejeitada. Palavra, senhor. No voto eu passo a lê-lo porque, como eu disse, não estou nas minhas melhores condições intelectuais hoje.
Extrai-se da lei dos partidos políticos, em seu artigo 21, que compete ao filiado fazer a comunicação por escrito ao partido e à Justiça Eleitoral do seu desligamento da agremiação partidária, como se vê abaixo. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito. Artigo 22, parágrafo único da Lei Federal 9.096/95, Lei dos Partidos Políticos, estabelece o seguinte: quem se filia a outro partido deve fazer comunicação ao partido e ao juiz de sua respectiva zona eleitoral para cancelar sua filiação. Se não o fizer no dia imediato ao da nova filiação, fica configurada a dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos. No caso dos autos, pelo que se extrai do relatório de folha 7, extraída do sistema ELO, o recorrente filiou-se ao Partido da República, PR, no dia 30/3/2007, mesmo já sendo filiado ao Partido Popular Social, PPS, desde o dia 14/4/2005, do qual só se desfiliou no dia 24/5/2007, consoante o extrato de folhas 8, configurando assim a dupla filiação por quase 2 meses. O próprio recorrente cuidou de demonstrar nos autos, em equivocado socorro à sua desídia, que a direção do PPS tomou ciência do seu requerimento de desfiliação no dia 21/5/2007, como se vê a folha 18, e que o juiz eleitoral competente recebeu o seu pedido de desligamento do referido partido apenas no dia 22/6/2007, folha 17, portanto mais de 60 dias após a sua filiação no novo partido, PR, que ocorreu, repita-se, em 30/3/2007. Como visto acima, a reprodução dos artigos 21 e 22 da Lei 9.096, a desfiliação só opera os seus efeitos sem o cometimento de falta por parte do filiado, depois de providenciadas as comunicações escritas ao partido e à Justiça Eleitoral até o dia imediato ao da nova filiação, incumbindo ao próprio filiado o ônus de provar o que fez em tempo hábil, capaz de evitar que reste configurada a dupla filiação. Eu cito o artigo 22, em verbo. Nem mesmo a mais recente e liberal jurisprudência do TSE, de que não se configura a dupla filiação, ser comunicada a desfiliação ao partido e à Justiça Eleitoral, antes do envio da relação tratada no artigo 19 da Lei 9.096, dá guarida à pretensão recursal no presente caso, uma vez que, aqui, a comunicação de desfiliação só foi enviada ao juízo competente após a segunda semana do mês de abril daquele ano, ou seja, após o primeiro prazo fixado no artigo 19 da aludida lei, posterior, portanto, à nova filiação, que se deu, como já visto, no dia 30/3/2007. Com efeito, não há como agasalhar a tese sustentada pelo recorrente de que a dupla filiação não se sustenta ante a ausência de seu nome na lista dos filiados encaminhada pelo PPS à Justiça Eleitoral em outubro daquele ano, o que, aliás, nem encontra comprovação nos autos, e, mesmo que resultasse provado, não lhe daria razão pelos fundamentos externados até aqui. Ante o exposto, nego o provimento ao recurso a fim de manter incólume a sentença exarada nos autos. É como voto. Desproveu o recurso. Dr. Samuel Franco Dalia, como vota o mérito? Acompanho o relator, senhor presidente, uma vez que ele não respeitou a lei dos partidos no que se refere aos prazos e também ao prazo de comunicação. Eu acompanho o relator. Pedro Francisco da Silva, como vota? Se a comunicação ao PPS e também à Justiça Eleitoral se as comunicações foram feitas após a segunda semana de abril, tendo em vista que ele se filiou ao PR em 30 de março, de fato está configurada a dupla filiação, razão pela qual acompanho o eminente relator. Como vota o doutor André Posetti? De acordo com o entendimento do relator, senhor presidente. Doutor Ferreira Leite, como vota o Vassanense? Voto no relator, presidente. Como vota o doutor Sebastião Arroio Almeida? Com o relator, excelente. O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de intempestividade e desproveu o recurso interposto, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer oral. Relatoria do excelentíssimo senhor André Luiz Andrade Posetti, o 5 da pauta, o processo número 46.661/2010, prestação de contas candidato, deputado estadual, eleições 2010, Aparecida Maria Borges Bezerra, candidato e requerente, e parecer pela desaprovação das contas. Com a palavra do outro relator. Senhor presidente, esse processo eu pedi para que ele fosse retirado da pauta, uma vez que veio petição para esses autos,
E eu estou retirando ele da pauta. Deferiu, né? Por petição? Sim. Então, anuncio então que o quinto está retirado de pauta. Retirado, né? Sim. Então, passemos ao número 6, o processo número 56.1563/2010, trata-se de inquérito, falsificação de documento para fins eleitorais, requerente ao Ministério Público Eleitoral, requerida Juraci Rezende da Cunha. O doutor relator, doutor André Luiz de Andrade Posetti, passo-lhe a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, doutor procurador. Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Juraci Rezende da Cunha, brasileiro, separado, atual prefeito municipal de General Carneiro, natural de Torixoréu, portador do RG 365030 SSPMT, nascido aos 13/7/47, residente à Rua São João, sem número, no município de General Carneiro, imputando-lhe a prática de infração tipificada no artigo 353 do Código Eleitoral. A peça acusatória vem articuladas nos seguintes termos. Aspas, Juraci Rezende da Cunha, com escopo de concorrer ao cargo de prefeito municipal de General Carneiro, no pleito eleitoral de 2004, fez uso consciente e voluntário de um histórico escolar falso e em seu requerimento de registro de candidatura formalizado junto à Justiça Eleitoral no processo 046/04 da 47ª Zona Eleitoral, o referido documento atesta de forma inverídica que o denunciado é concluinte do ensino fundamental. Com efeito, a Comissão de Verificação de Vida Escolar, CVVE, da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, a examinar o prontuário escolar em nome de Juraci Rezende da Cunha, detectou os seguintes irregularidades reveladoras da idoneidade do histórico escolar em questão. Aspa, não atende ao artigo 2º, inciso 5º da deliberação do Conselho Estadual de Educação 9/99, período ilegal entre matrícula, avaliação e certificação. Não possui processo de reclassificação do ensino fundamental. Assinatura da avaliação com indícios de falsificação. Não possui avaliações na íntegra do ensino médio, apenas gabarito. Os instrumentos de controle sobre a matrícula, o processo de avaliação e o tempo de certificação estão impossibilitados de análise, por não conterem termo de abertura, assinatura do diretor, termo de encerramento do livro, nem preenchimento correto dos dados dos alunos. Não comprova exames realizados através de exame supletivo da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e ou por instituições credenciadas pelo Conselho Estadual. Entre parênteses, SESI e SENAI, autorizado pelo parecer da Comissão de Educação Escolar 230/2001 e Fundação Bradesco e ou Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM e ENSEJA. Fecha aspas. Outro sim, restou comprovado por meio de exame pericial que a assinatura no caderno de prova de Ciências Humanas e sua tecnologia, História e Geografia não pertence a Juraci Rezende da Cunha. Nem mesmo a matrícula foi formalizada pelo denunciado, tendo sido demonstrado por meio de exame pericial que a assinatura constante no requerimento não partiu do seu punho. Nessa esteira, fica afastada a eventual alegação de desconhecimento da inautenticidade do referido documento, haja vista que o denunciado sequer realizou avaliação escolar. Conclusivamente, o denunciado incorreu na infração tipificada no artigo 353 do Código Eleitoral, ao fazer uso, no requerimento de registro da candidatura, de documento ideologicamente falso, consistente em histórico escolar, inverídico, expedido pelo Instituto de Ensino Visão Limitada. Isso posto, o Ministério Público requer que Juraci Rezende da Cunha seja processado e, afinal, condenado nas penas cabíveis. Cuiabá, 1º de março de 2011, assina Tiago Lemos de Andrade, Procurador Regional Eleitoral. Fecha aspas. A denúncia baseou-se no inquérito policial de número 1-012/2005, que tramitou na Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, composto de 5 volumes, devidamente notificado para oferecer resposta aos termos do artigo 4º caput da Lei 8.038, o denunciado quedou-se silente. Certidões de folha 425 e 432.
Os antecedentes criminais do denunciado na primeira e na segunda instâncias vieram aos autos por meio de certidões de folhas 405, 413, 416, 427, 430 e 431, as quais comprovam que na atualidade não responde por qualquer processo penal, tampouco fora condenado por decisão transitada em julgado pela prática de qualquer outro crime. Tais documentos subsidiaram a oferta do benefício da suspensão condicional do processo pelo membro do Ministério Público nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 e em caso de recebimento da denúncia por essa Corte. Folhas 435 e 436. Pugna ainda a douta Procuradoria Regional Eleitoral pela expedição de carta de ordem ao juízo da 47ª Zona Eleitoral, mediante designação de audiência para que o denunciado se manifeste sobre a proposta em tela, com o devido acompanhamento e fiscalização do Ministério Público Eleitoral, com atribuição naquela circunscrição. Havendo recusa do benefício por parte do denunciado, este deverá ser processado na forma da lei. Requer também a urgência na inclusão desse processo na pauta, de modo que o Pleno desse sodalista declare expressamente o recebimento da denúncia. Em relação à segunda indiciada, Gláucia Fernanda de Azevedo, requereu o parquê o desmembramento do feito e remessa de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, considerando a ausência de finalidade eleitoral específica nas falsificações em tese praticadas por ela. Requerimento deferido pelo despacho de folhas 389 e devidamente cumprido pela Secretaria Judiciária. Questionado o requerente quanto ao conceito dado ao histórico escolar, pivô da representação em tela, se de caráter público ou particular, respondeu, aspas, que considera mais correta a classificação do documento falso em questão nesses autos como particular, já que emitido por escola privada e não por funcionário público. É o relatório, senhor presidente. O senhor, doutor procurador, ratifica a denúncia? Obrigado, senhor presidente. Bom, o eminente relator já leu na íntegra a denúncia, de forma que torna-se até desnecessário uma sustentação, uma exposição mais alongada. Eu gostaria só de chamar a atenção para alguns pontos aqui, no sentido de demonstrar a justa causa, a existência de base empírica para essa imputação. O réu é prefeito municipal de General Carneiro, e na eleição de 2006, ele, dentre a documentação apresentada para fins de registro de candidatura, fez juntar uma certidão, um histórico escolar falso, para fins de comprovação da escolaridade ou da condição de alfabetizar. Esse histórico escolar, de cuja falsidade não se duvidou, não se desconfiou num primeiro momento, foi aceito sem qualquer questionamento. Em nenhum momento se cogitou da possibilidade de o candidato não ter aquela escolaridade alegada e indicada no documento. Posteriormente foi investigado, foi cotejado com outros elementos e se revelou falso. Houve, inclusive, uma diligência por parte da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, sede da escola que emitiu esse documento, e na verificação, na análise dos prontuários desse candidato, desse denunciado, então candidato, quando do cometimento do crime, se verificou que realmente existem indícios seríssimos, fortíssimos, de que se trata de documento falso, de que ele jamais estudou naquela escola. Os elementos indicativos disso estão expressamente referidos, transcritos na denúncia, e o doutor relator já os releu aqui. Há vários elementos próprios de um histórico escolar que não se fazem presentes nesse documento apresentado pelo candidato. Se não bastasse isso,
foi feito um exame pericial em alguns documentos também constantes do prontuário desse candidato. A exemplo, por exemplo, do requerimento de matrícula. E se constatou que esse requerimento de matrícula, a assinatura dele constante, não confere com a assinatura do réu, do denunciado. Portanto, não foi ele que fez a matrícula nessa escola. Esse requerimento de matrícula é fraudado, é falsificado. A assinatura dele não é a assinatura do suposto estudante. Para piorar, as provas que esse denunciado realizou durante o suposto período em que teria estudado nessa escola também foram periciadas. E as assinaturas lançadas nessas provas também não conferem com as assinaturas do candidato. Então, fica mais do que evidente que ele jamais estudou naquela escola. O diploma em si, ou o histórico escolar em si, é fajuto, não possui os elementos padrões para esse tipo de documento oficial. A sua matrícula contém assinatura falsa e as provas, os exames que ele teria submetido para obter o grau que está certificado nesse histórico, também não foram por ele realizados. Aqui não há nem sequer que se cogitar de ausência de dolo, de ignorância, porque é o próprio candidato que seria a pessoa que teria cursado aquela escola. Não tem como ele ignorar que ele não se submeteu a esses exames, que não se matriculou nessa escola, que jamais obteve o grau de ensino fundamental certificado nesse documento. Portanto, é evidente que não só a falsidade, a materialidade do delito, falsidade ideológica, como também a autoria e o dolo, consciência da ilicitude e todos os outros elementos necessários à responsabilização penal. Houve uma dúvida em relação à classificação desse documento como público ou particular. Essa questão não influencia, nesse primeiro momento, no recebimento da denúncia, até porque não vai repercutir em nenhum eventual benefício passível de ser desfrutado pelo denunciado durante o processo, como, por exemplo, transação penal ou suspensão condicional do processo. Aqui, mesmo que se tratasse de um documento público, seria possível a suspensão condicional do processo, porque é um uso de um documento ideologicamente falso, não é uma falsidade material, é uma falsidade ideológica, de forma que mesmo para os documentos públicos, a pena mínima não supera 1 ano. Mas, de qualquer forma, para que fique desde logo assentada essa questão, pelo menos na perspectiva do Ministério Público, eu respondi ao questionamento do doutor relator, que indagou especificamente sobre esse ponto, retificando a denúncia nesse ponto apenas no que se refere à classificação do documento, porque da denúncia constou, ao final, na conclusão da denúncia constou o conceito de documento público. Mas me parece ser claro, não haver muita dúvida, de que se trata de um documento particular, porque é um histórico escolar emitido por uma escola particular, uma escola privada. Não há certificação pública nesse documento. As assinaturas são da suposta diretora dessa escola. Não há uma ratificação, não há um atesto da Secretaria de Educação ou de qualquer outra autoridade pública que pudesse converter esse documento em público. Portanto, se trata de um documento particular. Mas, repito, isso não interfere no rito, não interfere no processamento, não interfere nos benefícios que o candidato terá direito ao longo do processo, de forma que uma eventual desclassificação nessa hipótese, eu acho que deve ser feita ao final do processo, mas
desde logo o Ministério Público propugna pela classificação como documento particular desse histórico escolar em questão. Com essas considerações, senhor presidente, eu ratifico integralmente a denúncia, pugnando pelo seu recebimento e pelo regular processamento da ação penal por esse tribunal. É nesse sentido o requerimento. Doutor relator, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de uma ação penal de competência originária dessa corte, uma vez que o denunciado exerce cargo de prefeito municipal, General Carneiro. Os fatos narrados constituem o crime em tese previsto no artigo 353, combinado com 349, ambos do Código Eleitoral. Os citados artigos, por não indicarem a pena mínima em aplicação ao artigo 284 do Código Eleitoral, considera-se de um ano para de reclusão, que é o caso desses autos, passível, portanto, da proposta de suspensão condicional do processo, a qual já fora ofertada pelo membro do Ministério Público. Porém, para que a referida proposta se efetive, necessário se faz que esse órgão colegiado se manifeste sobre o recebimento ou não da denúncia. Pois bem, da análise das peças que compõem o feito, verifico que se encontram presentes os indícios de autoria e materialidade do delito atribuído ao denunciado, com ressalva expressa pela ilustrada Procuradoria Regional Eleitoral, as folhas 446 verbes, aspas, de toda sorte, ao contrário do que constou no penúltimo parágrafo da denúncia, este órgão ministerial considera mais correta a classificação do documento falso em questão nesses autos como de particular, já emitido por escola privada e não por funcionário público, fecha aspas, conforme ratificado pelo ilustre procurador. Vislumbro, portanto, preenchidas as condições da ação e ausente qualquer causa de extinção de punibilidade. Com isso posto, recebo a denúncia formulada em desfavor do Juraci Rezende da Cunha pela prática da infração tipificada no artigo 353, combinado com 349 do Código Eleitoral Brasileiro. É como voto, senhor presidente. Recebendo a denúncia. Recebendo a denúncia. Desembargador José Ferreira Leite, como voto, Vossa Excelência? Com entendimento do relator, senhor presidente. Doutor Sebastião Arruda Almeida, como voto, Vossa Excelência? Doutor Jorge Tadeu Rodrigues, como voto, Vossa Excelência? O relator. Samuel Franco Dalia Júnior, como voto, Vossa Excelência? Foi o relator. Doutor Pedro Francisco da Silva, como voto, Vossa Excelência? Eu acompanho o relator, mas fazendo uma ressalva em relação à capitulação legal. Eu entendo que aqui nós estamos diante de um documento público, porque, salvo engano, é um documento que se refere a um histórico do ensino médio, não é isso? Então, ainda que tenha sido emitido por uma escola privada, mas é evidente que esse ato foi expedido por delegação do Estado, acho que do Estado de São Paulo aqui, tanto foi a Secretaria de Educação lá de São Paulo que fez a verificação na veracidade desse documento. Portanto, assim como o ensino superior é uma competência da União, e no caso aqui nós estamos falando do ensino médio, que afeta aos estados, e que pode inclusive compartilhar em alguns casos com o município. Então, no caso, eu penso que de todo modo, ainda que quem emitiu efetivamente esse documento seja uma autoridade, seja uma entidade privada, mas o fez por delegação do poder público. Portanto, ressalvado o entendimento dos demais colegas e do Ministério Público Eleitoral, eu penso que a capitulação teria que ser mesmo o artigo 348, né, do Código Eleitoral. Então, nesse sentido, apenas divergindo nesse ponto, eu também recebo a denúncia. Pois bem, a denúncia, o Tribunal por unanimidade recebeu a denúncia nos termos do voto do relator, né? Agora já essa pequena diferença. Os demais atos que foram pedidos pelo Ministério Público, monocraticamente o relator caminha, né? Executa. Doutor Jorge Tadeu Rodrigues, Vossa Excelência, processo número 4657. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu recebi um memorial escrito aqui com um arrazoado longo
Esse voto, esse embargos aqui é um processo volumoso. Houve aprovação por maioria apenas. Eu não sei se o doutor Sebastião lembra, teve um voto visto. E eu estive olhando aqui, o meu voto é bem sucinto, e eu estou vendo aqui uma série de razões que eu gostaria de me dar o direito de analisar melhor, para talvez melhor fundamentar a minha posição, ou ver se eventualmente tem alguma razão nesse novo arrazoado aqui, até porque com a nova posição da Corte Eleitoral, né, as desaprovações de contas geram hoje, embora lá também a votação foi apertada, geram inelegibilidade. Então, por essa razão eu peço, Excelência, a retirada de pauta, para ver se eu coloco semana que vem. Retirada mesmo ou só adiamento? O adiamento. 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 Adiada a pedido do relator. Terminaram os judiciais, não? Bom, então, matéria administrativa, o oitavo da nossa pauta, o processo número 1015-2012, requisição do servidor Leonardo Gonçalves Moreira, prestado na zona eleitoral de Barra do Garças. Requerente o juiz da nona vara na zona eleitoral. Secretaria de Gestão de Pessoas, manifestação das unidades, opinou pelo deferimento da requisição. E eu estou, com base disposto no voto, eu estou votando no sentido de deferir a requisição de Leonardo para prestar serviço pelo prazo legal de 1 ano. Se todos de acordo, porque eu não tenho nenhuma complexidade, passo ao nono da pauta, o 188-89-2012. Requisição de Cleide Sofia Franco Moura para a 51ª Zona Eleitoral em Cuiabá. Respectivo juízo é o requerente. Direto às informações, eu estou acolhendo o parecer e deferindo o pedido com 1 ano a contar da data da apresentação da servidora, nos termos da portaria TRMT 34/2005. O 10º da pauta, processo 34.53.42, sessão do servidor José Carlos Nunes para serviço na Secretaria TRMT, sessão de transportes. O pedido de sessão do José Carlos Nunes, servidor público quadro da Prefeitura de Cuiabá, para que continue prestando serviço na Secretaria desse Tribunal. Sua requisição expirou-se em 20/10/2011. Os ofícios de número ratificado pelo outro ofício, solicitou a cessão do servidor para a função comissionada a contar de 21/10. O prefeito municipal, por intermédio do ato respectivo, autorizou a prorrogação e disponibilidade do servidor dessa corte. Coadunando com as técnicas da Secretaria de Gestão de Pessoas, manifestou-se pela possibilidade de materializar a sessão com efeitos a contar de 21/10, convalidados os atos. A Coordenadoria Orçamentária e Financeira informou que não constaram impacto orçamentário nas despesas, considerando que se trata de despesas de folha normal, função comissionada, a saldo orçamentário suficiente para atendimento. A Secretaria de Gestão de Pessoas foi acompanhada pela Diretoria Geral, que opinou pelo deferimento da legislação de regência com fundamento no artigo 55 da Lei 97/84. Esse é o relatório. Eu estou disposto a um voto bastante simples, havendo a possibilidade de mantê-lo aqui como um motorista. Aliás, um motorista que vem sendo, ao longo da história do TRE, por várias vezes acolhido aqui para que pudesse então exercer sua função. De modo que eu creio que está tudo correto, não houver divergência, né? Só um motorista. E antes de encerrar a presente sessão, não sei se os presentes pares receberam cópia da moção de pesar desse Tribunal Regional Eleitoral em razão do passamento do seu colega, nosso colega Dr. Milton Pellegrini, em 21 de fevereiro de 2012, né? Era um daqueles bons colegas que certamente nos farão falta. Ele atuou nas comarcas de São Félix do Araguaia, Alto Araguaia, Sinop e Barra do Garças, marcantes os traços de sua personalidade, consolidando sua carreira. Perda, como disse, era sentida por todos que acompanharam sua trajetória. Um legado de simplicidade, seriedade e prova disso que em dezembro de 2011 foi homenageado na instalação da Galeria de Fotos dos juízes que jurisdicionaram Barra do Garças desde a sua instalação.
Nós enaltecemos a sua trajetória desse Tribunal Eleitoral, a democracia, o eleitor mato-grossense agradece. O Judiciário Eleitoral reconhece os incansáveis e dedicados esforços dispensados a causas eleitorais em inúmeras comarcas e zonas eleitorais do Estado. Nobre colega sempre sedimentado a contribuir, agradecemos a intensa colaboração aos interesses do Judiciário e à comunidade jurídica do Estado de Mato Grosso, onde marcou compromisso profissional, deixando exemplos de honradez a serem seguidos por todos. Esta Corte, então, apresenta, em razão da tamanha perda, as maiores sinceras condolências e sentimentos de pesar à família de Pellegrino. Sessão plenária, Cuiabá, 6 de março de 2012. Creio que todos aprovam, né? Referendo. Uma pena. Que Deus o tenha na sua paz e luz. Nada mais havendo. Então, se me permite, encerrar a sessão. Até a próxima.